Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você aprendeu história na escola? E se você tem filho, como que seu filho aprende história? É aquele negócio de ficar memorizando datas? Bom, hoje nós vamos falar sobre um jeito diferente de ensinar história que pode salvar muitos alunos que têm dificuldade nessa disciplina. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que querem fazer uma educação em casa, uma educação familiar com propósito, de modo que realmente haja um desenvolvimento muito saudável em crianças e adolescentes. Isso, inclusive, já foi comprovado cientificamente, que quanto mais próxima a família está da vida escolar de seus filhos, maior é o sucesso escolar. Nós vamos falar sobre isso, né? Eu vou pegar como referência uma educadora britânica. Educadora? Bom, enfim. Ela tem vários livros escritos na área, chamado Charlotte Mason. Ela viveu no século XIX, começo do século XX. Mas mesmo assim, é uma coisa muito mais conectada com o atual, conectada com o século XXI, do que o sistema escolar prega. Nós vamos fazer aqui um comparativo. Primeiramente, eu vou falar de como a Charlotte Mason via o ensino de história. Eu tô lendo o livro Home Education, né, se não me engano em português o nome é Educação Domiciliar. É o volume 1, tem vários volumes. E essa parte me chamou muito a atenção. Inclusive, vou fazer um com outras matérias também. Bom, primeiramente, Charlotte Mason via a história como uma narrativa viva. Então, assim, não é uma lista de fatos. Ah, em 1500 o Brasil foi descoberto. Em 1822 houve a independência do Brasil. Em 1889 houve a proclamação da República. Não. Ela não parte do princípio das datas e dos fatos. Ela parte do princípio dos personagens, ou seja, das pessoas. Então, em vez de você falar do descobrimento do Brasil, você fala do Pedro Álvares Cabral. Em vez de você falar da independência, você fala do Dom Pedro I. E assim vai, sabe? Em vez de você falar sobre a França no final do século XVIII e início do XIX, você fala do Napoleão Bonaparte, tá? Então, é isso. É como se fossem narrativas mesmo, tá? É como se fosse, não, são narrativas. Esses personagens têm a história falada de uma forma bem envolvente. Então, isso por si só já desperta um certo interesse do aluno, tá? Desperta muito mais interesse do que você ficar memorizando um monte de fatos e um monte de datas. Bom, contato direto com as fontes era uma coisa que também está na teoria dela. Isso é mais apropriado para os maiores, principalmente para os adolescentes, que os alunos tivessem acesso a documentos originais, cartas, diários, discursos na íntegra, seja em áudio, seja em texto, né? Depende muito de como isso foi arquivado. Eu não tô falando de você pegar e ir no museu, às vezes não é possível, mas na internet você consegue achar muita coisa, tá? Então, ela mesma tem contato com esse passado. Fotos também podem ser. Então, eu vou falar documentos, né? Mas são documentos. Todos esses documentos, eles fazem com que a história esteja mais próxima do aluno. Então, a carta do Pero Vaz de Caminha, ele tem que ter acesso à íntegra da carta, né? É uma coisa que só se fala de algumas coisas, se fala-se muito rapidamente, mas acesso à íntegra da carta, como ela foi escrita, né? Onde que ela está guardada, se é que ela está guardada, eu nem sei dizer isso, mas assim, de modo que tudo isso esteja mais próximo dela. A cronologia, claro que a cronologia existe, você precisa saber, por exemplo, o que aconteceu no século XVI, no século XVII, no século XVIII, século XIX e por aí vai. Mas assim, não é uma coisa para ser memorizada, para ser decorada. Porque muitos alunos, a dificuldade vem aí, a dificuldade vem daí. É dessa necessidade de memorizar, e ela não consegue memorizar, e ela começa a se confundir com as datas. As datas têm que ser um apoio para organizar as ideias, tá? E nunca tem que ser o ponto de partida, não é uma lista, não é um checklist assim, para decorar. Então, é entender a sequência de eventos que acontece dentro de um contexto. Então, por exemplo, para que a Revolução Francesa acontecesse, o que aconteceu antes?
Quais são as consequências? É isso, entendeu? Então, são ideias que essas ideias, elas são colocadas dentro de uma linha do tempo. Não é a linha do tempo com um monte de fatos, assim, que a criança tem que memorizar, o adolescente tem que memorizar. A Charlotte Mason falava que a partir de 6 anos, as crianças já podem ouvir histórias adaptadas. Nessa idade não é preciso muito focar em datas, porque elas são novinhas ainda, mas conforme ela vai crescendo, a coisa vai ficando mais complexa, tá? Vai inserindo algumas coisas, algumas informações mais técnicas, porém, com 6 anos já é possível ensinar história de uma forma muito focada para essa faixa etária. E a história, né, uma coisa também que a Charlotte falava é que a história não é isolada. A história, ela aparece, como que a gente chama na educação de interdisciplinaridade, como misturada com outras matérias, como história, como em arte. Tanto é que tem história da arte, né? Passeios, visitas a museus, a locais históricos. Então, tudo isso faz parte da história. A história não é algo isolado, tá? E a narração, que é uma técnica de feedback. Então, depois de aprender isso, o aluno, ele conta com suas palavras o que ele aprendeu. Ele conta como se fosse uma história mesmo. Como se fosse uma história. Então, isso reforça a compreensão, isso reforça a organização mental e a expressão oral ou escrita, se ele for fazer isso por escrito. E como que a gente vê? Você vê como que é diferente o ensino, a abordagem do ensino de história da Charlotte Mason, mesmo ela tendo vivido há tanto tempo. Então, vamos lá. Como que é o ensino tradicional na escola? Normalmente, o currículo é dividido, né? Isso desde muito tempo, há décadas, em períodos históricos. Então, vamos lá. Pré-história, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E aí vai fazendo a lista de fatos e datas para memorização. Assim, tem crianças que aprendem assim? Tem adolescentes que aprendem assim? Sim, tem. Mas isso faz com que o ensino fique mais chato e que exclua muitos que não conseguem aprender dessa forma. E não são poucos, tá? Que não conseguem aprender dessa forma. As avaliações, as provas, elas pedem para lembrar de informações pontuais. Então, assim, coisas muito pontuais, não tem nada direcionado ao contexto. Então, quando que aconteceu tal fato? O que aconteceu quando fulano fez tal fato? Entendeu? Exatamente assim. Um decoreba mesmo. Na escola tradicional, os livros didáticos ou mesmo apostilas, né, caso seja apostilado, são os principais recursos, com textos muito resumidos, principalmente em apostilas. Livro nem tanto, mas apostilas é tudo muito resumido. Um vocabulário muito simplificado e acompanhado de tabelas, exercícios repetitivos, mas assim, a narração é uma coisa muito pouco explorada. A contação de histórias é algo muito pouco explorado. E isso, claro, também se torna a história uma coisa chata. Separação por disciplina. Então, a história não é integrada a nenhuma outra disciplina e não há conexão com geografia, com arte, com qualquer outra matéria. Claro que isso vai da iniciativa do professor, se algum do professor tem uma iniciativa em relação a isso, isso pode ser feito também. E tem pouquíssimo contato com fontes primárias, isso se não for nulo, tá? Então, documentos originais, cartas, áudios, fotos, são muito pouco explorados. É uma coisa muito abstrata, né? Acaba se tornando uma coisa muito abstrata. É abordado um pouquinho no ensino médio, mas muito pouco também, tá? Então, as aulas são sempre também muito centradas no professor. Então, o professor explica, o aluno copia, depois estuda para a prova, e aí depois aquilo ele acaba esquecendo, porque ele precisa estudar aquilo para poder responder a prova. E depois da prova, aquilo não tem mais nenhum significado. Então, há muito pouco espaço para interpretação pessoal, para questionamento, para análise dos fatos, certo? Então, é uma coisa muito engessada e isso faz com que alunos tenham muitas dificuldades em relação a isso.
Bom, tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Comparando como a Charlotte Mason viu o ensino de história e como é o ensino de história hoje no ensino tradicional. Então, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito e deixe o seu like aqui para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas como você que querem e que lutam por uma educação domiciliar bem, que faça sentido, com propósito para o seu filho, para a sua filha, certo? Então, resumindo, a Charlotte Mason, ela via a história como algo para ser vivido, como algo para ser sentido, como algo, um objeto de reflexão, enquanto o ensino tradicional, ele vê como um conjunto, a história como um conjunto de informações para que o aluno passe para a prova, para que o aluno faça o Enem, faça o vestibular e depois aquilo tudo é esquecido porque não tem utilidade nenhuma, tá? Então, esse é um dos pilares do Despertar para o Saber. São 3 pacotes de serviços a partir de R$ 47,00, no qual, dependendo aí, a gente traça o perfil da criança, do adolescente, vê o objetivo, ele não gosta de estudar, ou ele tem dificuldade, por exemplo, em história, ou ele precisa trabalhar o hiperfoco. Então, tudo isso é analisado através de traçar esse perfil através de um questionário. Em cima deste questionário, eu faço um plano personalizado para que você possa aplicar em casa com seu filho e com a sua filha, certo? Mas eu não sou professora, eu consigo? Sim, você consegue, porque tá tudo ali na mão, tá? Tá tudo ali na mão, você consegue sim. Dependendo do plano, eu posso dar uma olhada depois, em devolutivo, eu posso olhar o trabalho do seu filho, isso tudo vai depender do plano. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, para que você possa entrar em contato e a gente possa conversar sobre isso, ok? Bom, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu vou até fazer uma playlist sobre isso, sobre como ensinar matérias de um jeito diferente, porque a Charlotte Mason não fala só de história, ela fala de outras matérias e isso vai ser abordado aqui no canal, ok? Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.